balanço, então, né? eu queria falar um pouquinho disso, porque hoje começaram os resultados dos bancos lá nos Estados Unidos. O JP Morgan teve lucro acima do esperado, mas os analistas estão muito de olho no guidance que as empresas devem reportar nesses balanços para saber como lidar, né, com esse cenário macro e esses impactos para as empresas. Então, vou fazer a pergunta para vocês dois. Queria saber como que vocês estão avaliando essa questão, se vocês acham que o guidance mesmo das empresas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, ele pode, de repente, mexer com os mercados já nas próximas semanas? Será que teremos volatilidade por conta disso? Deixa o Mauro primeiro responder. Teremos com certeza. Acho que o resultado das empresas é a informação mais importante que a gente tem do ponto de vista de valorização da ação, né? Você, lembrando, a empresa, o preço de uma ação nada mais é do que o fluxo de caixa descontado a valor presente. Se eu tenho um guidance, se eu tenho uma indicação que o lucro futuro vai ser menor do que gostaríamos, ou maior, quer dizer, vai ter uma oscilação, o preço da ação vai efetivamente sim ter um impacto forte nesse sentido. Então, eu vou ter uma atenção muito grande e, principalmente, acho que uma coisa que a gente precisa ter um cuidado extra é o fato de que, qual é a oscilação do preço da ação após a divulgação do resultado? Acho que tem muita informação nisso. A gente precisa ter uma atenção. Então, no caso do JP Morgan, o que aconteceu foi, veio levemente acima, mas a ação não respondeu rapidamente com alta, né? Ela basicamente ficou lá no 0 a 0, variou de meio positivo para meio negativo. Isso quer dizer o quê? Que o mercado não está tão animado com a situação de ações, com o mercado de ações. Ele está bastante preocupado, bastante atento. No momento, sei lá, há 6 meses, se isso acontecesse, o preço da ação em questão já estaria subindo 2%, 3%, porque veio acima do esperado. Não é o caso que que está acontecendo agora. Por isso que merece uma atenção mais forte. Deixa eu ir com o Marco agora também para saber a opinião dele em relação a isso. Fala, Marco. Até vou dar uma olhada aqui, pessoal a gente precisa acompanhar. Falando que o JP Morgan está despencando agora na Nasdaq. Vamos acompanhar aqui as ações lá fora, Mauro. Mas de uma certa forma geral, até eu estava vendo as expectativas, Paula, sobre os resultados, não só nos Estados Unidos, Brasil, que a gente acompanha mais de perto, mas a gente pode ter boas surpresas positivas também da Ásia, né? Tinha um gráfico mostrando como é que está o consenso na Ásia, fora o Japão. E o consenso lá está muito reduzido ainda. Até a gente viu alguns indicadores. Acho que o mercado também ele muda, né, de humor muito rápido, né, Mauro? Então, há 2, 3 semanas atrás, a gente começou a ter uma onda de pessimismo global, e principalmente na Ásia, ali, os dados próprios da China. E quando vieram alguns resultados, alguns dados, acabaram nos surpreendendo positivamente. Então, a gente viu, né, até um gráfico que acho que a gente está muito falando assim, de minério de ferro, né, por exemplo. O minério de ferro saiu de 200 para 100 dólares. Mas se a gente olhar o low, né, nessas últimas semanas, ele já recuperou desde o low, já subiu mais de 50%. Então, quem comprou minério de ferro, Vale, algumas semanas atrás, já está ganhando muito dinheiro depois que bateu esse low. Então, assim, todo mundo está falando pessimismo, o minério de ferro vai para 70 dólares, 50 dólares. Não foi, bateu e já subiu 50% desde o patamar mais baixo nas últimas semanas. Então, eu acho que é isso que a gente vai ver nessa temporada de balanço, que a saúde financeira das companhias ainda está bastante saudável. Mas, o Mauro, falando de global, enfim, aqui no Brasil também, como é que está o resumo das suas expectativas aí em relação a esse balanço? Tem destaque de algum setor? Tem alguma empresa aqui no Brasil que vocês querem destacar, enfim, chamar atenção, né, nessa pré-temporada, por enquanto? Olha, eu queria começar falando um pouquinho sobre os seus comentários. Assim, a gente tem que lembrar que a liquidez mundial continua ainda extremamente alta. A gente pode passar por uma oscilação, um mau humor momentâneo, como a gente passou na Ásia, como a gente muito bem colocado pelo preço de minério, mas o pano de fundo mundial ainda é um pano de fundo com uma liquidez gigantesca. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muito provavelmente, olhando de hoje, mesmo num cenário de tapering, mesmo num cenário de inflação um pouco mais forte no curto prazo, uma situação onde o conceito de buy the dip, ou seja, quando um ativo cai, você aproveitar essa queda para montar a sua carteira,
pode ser algo ainda que valha muito a pena. Nesse momento, de novo, como eu disse, de excesso de liquidez mundial. O tapering, eu não me canso de falar isso, o tapering nada mais é do que eu reduzir a quantidade de compra. Eu não estou diminuindo o balanço do Fed, eu estou parando de crescer. Existe uma grande diferença de eu tirar o pé do acelerador e começar a frear o carro. Então, o que está acontecendo agora nada mais é do que eu estou reduzindo o pé do acelerador. Eu nem comecei ainda a colocar o pé no freio. Então, acho que essas reações, elas são reações que devem ser analisadas com certo cuidado. Não entrar no calor do mercado. Acho que a volatilidade, como a gente disse, ela veio para ficar, faz parte do mercado, e o investidor um pouquinho mais experiente sabe como aproveitar essa volatilidade a favor dele. E mais 2 comentários rápidos sobre o que você falou. Concordo com você totalmente. Se daqui um ano a gente tiver inflação americana de 4, nós estamos num cenário muito pior, tá? Não está na cabeça de ninguém no mercado financeiro internacional, de ninguém que eu tenho acesso ao research, a conversas, que essa inflação daqui um ano vai continuar nesse patamar de 4%. Então, se daqui um ano nós tivermos 4%, eu acho que é bem tranquilo dizer que deu errado e que a gente vai ter um problema mais sério pela frente. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer, como você muito bem colocou também, o ditado que eu sempre uso nesse caso para os meus clientes é que a gente conserta o telhado na época que a temperatura está seca. A gente não conserta o telhado na chuva, né? Se o telhado está vazando na chuva, você já está atrasado. Então, lembrando, o telhado se arruma quando não chove, e eu acho que é isso que a gente tem que olhar sempre. O seguro é feito, eu compro um seguro de carro antes do roubo, e não no dia seguinte do roubo, obviamente. Então é sempre bom a gente ter essa ideia de que o time da compra do seguro, da proteção, ou o termo técnico que se usa no mercado financeiro do hedge, é um time muito importante. Não pode ser muito anterior, porque senão ele fica caro, ele fica desnecessário, e obviamente, quanto mais próximo do evento, mais caro ele vai ficar, e após o evento, obviamente, ele é totalmente desnecessário. Então, esse balanço é bastante importante. Aqui no Brasil, acho que o raciocínio continua sendo o mesmo, tá? Quer dizer, a gente está... ele é o mesmo raciocínio, mas mais agravado dos dois lados. Por quê? Porque você tem um crescimento, uma expectativa de crescimento muito menor, uma queda, vamos chamar assim, acho que fica melhor dizendo isso, uma queda de crescimento muito mais acentuada do que no resto do mundo, né? O Brasil sai de um crescimento de 21 acima de 5% para um crescimento de 22 abaixo de 2%. Então, esse degrau é muito mais forte. Isso, obviamente, impacta a projeção de resultado das empresas. Então, o guidance, nesse caso aí, é ainda mais grave, porque o degrau é ainda mais forte. O que você tem também, por outro lado, a preocupação de inflação é ainda mais forte pelo histórico, como foi falado, e pelos patamares que nós estamos hoje, né? Nós não estamos numa inflação de 4% como a americana. Os últimos 12 meses do IPCA, que é o número oficial brasileiro, já está acima de 10%. Então, são patamares muito diferentes e muito mais graves. E, por outro lado, o que a gente vê é que a inclinação da curva de juros brasileira ela está ainda muito mais forte, o que beneficia principalmente, como eu falei no caso americano, os ativos de empresas financeiras, entre elas principalmente o banco. Apesar que é um setor aqui no Brasil muito penalizado, o brasileiro ama odiar os bancos, inclusive para investimento. Então, hoje, ele é um setor que tem sofrido bastante, mas com uma inclinação mais positiva pode ser benéfico. Mas é um setor que também se aproveita muito, aí no caso do crescimento, e o crescimento brasileiro não deve vir, pelo menos para 22, quem sabe para 23 a gente consiga ter números um pouquinho mais animadores.